Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a partir da resolução de 3 questões as práticas corporais de aventura na BNCC. Se você ainda não viu os outros vídeos sobre a BNCC, a gente tem diversas aqui no nosso canal. Quando terminar esse vídeo já pode maratonar os outros vídeos também abordando a BNCC, assim como outros temas recorrentes dos concursos. Então, antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante a continuar o nosso trabalho e produzir materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, a ideia dessa aula é trabalhar 3 questões sobre o tema e ao fim da aula eu trago um resumo, uma síntese sobre o que é importante sobre esse tema nos concursos de educação física. Então, sem mais delongas, primeira questão. Considerando o instrumento de orientação curricular para a educação brasileira em vigor, a BNCC exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. É denominado de unidade temática D. Então, quando a gente fala da BNCC, a gente tem as 6 unidades temáticas e para cada uma delas a gente consegue encontrar algumas palavras-chave que as definem a partir dessas citações da BNCC. No caso das práticas corporais de aventura, que é o caso dessa questão, a gente pode destacar em sua definição as perícias e proezas, as práticas corporais que trazem perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, palavras-chave, perícias e proezas, situações de imprevisibilidade e ambiente desafiador. Sabendo essas palavras-chave, tranquilamente a gente consegue identificar que são as práticas corporais de aventura, uma das unidades temáticas da BNCC. Então, primeira questão, de forma resumida, a alternativa A é a correta, sempre relembrando das palavras-chave, perícias e proezas, situações de imprevisibilidade e ambiente desafiador. Segunda questão, na unidade temática Práticas Corporais de Aventura, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando um praticante interage com um ambiente desafiador. Assim como as demais práticas, elas são objetos também de diferentes classificações conforme o critério que se utilize. Na BNCC, optou-se por diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas, sendo estes, então, como nas outras unidades temáticas, que a gente tem as diversas classificações, como, por exemplo, nas danças, lutas, brincadeiras e jogos, que a gente tem as danças, lutas e brincadeiras de jogos do contexto comunitário e regional, de matrizes indígenas e africanas, do Brasil e do mundo. Nos esportes, a gente tem 7 classificações, marca, precisão, entre outros. Nas práticas corporais de aventura, a gente vai ter apenas 2 classificações e, como o enunciado falou, vai ser com base no ambiente em que elas são realizadas. Então, nas práticas corporais de aventura, as suas 2 classificações são urbanas e na natureza. Urbanas são aquelas práticas, como o próprio nome diz, trabalhadas a partir da paisagem de cimento, assim como o documento da BNCC traz. Então temos práticas como o skate, o patins, o parkour, e as práticas na natureza, como o próprio nome diz, a gente pode destacar o arborismo, a tirolesa, o próprio mountain bike, a corrida de orientação, entre outros. Então, a classificação das práticas corporais de aventura são urbanas e na natureza. No caso dessa segunda questão, também a alternativa A é a correta. E terceira questão, o objeto do conhecimento práticas corporais de aventura na natureza é referido na BNCC como habilidade da educação física para o ensino fundamental. Em quais anos de estudo se adequa este conhecimento? Então, quando a gente fala da distribuição dessas unidades temáticas da BNCC ao longo do ensino fundamental, as práticas corporais de aventura vão estar presentes apenas nos anos finais do ensino fundamental, Então, do 6º
ao nono ano. Como são apenas duas classificações, nós vamos ter sexto e sétimo ano com as práticas corporais de aventura urbanas e oitavo e nono anos com as práticas corporais de aventura na natureza. Então, relembrando, ponto importante, práticas corporais de aventura estão presentes apenas nos anos finais do ensino fundamental. Sexto e sétimo, práticas corporais de aventura urbanas e oitavo e nono, práticas corporais de aventura na natureza. Então, nesse caso, como a terceira questão quer saber das práticas corporais de aventura na natureza, a gente vai ter a alternativa D, a correta, oitavo e nono anos. E para finalizar, um breve resumo sobre as práticas corporais de aventura na BNCC. Por definição, lá no documento a gente tem que as práticas corporais de aventura elas exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, palavras-chave para a gente identificar o que são as práticas corporais de aventura na BNCC são as perícias e proezas, situações de imprevisibilidade e ambiente desafiador. Você conhecendo essas palavras-chave, tranquilamente você consegue identificar que a citação faz referência às práticas corporais de aventura. E aí, a respeito da sua distribuição ao longo do ensino fundamental, juntamente com as outras unidades temáticas, as práticas corporais de aventura estão presentes apenas nos anos finais do ensino fundamental, que vai do sexto ao nono ano. Suas duas classificações são práticas corporais de aventura urbanas, aquelas realizadas na paisagem de cimento, como a própria BNCC traz. Então, por exemplo, skate, patins, parkour, e as práticas corporais de aventura na natureza, que, como o próprio nome diz, são realizadas no ambiente mais natural, em contato com a natureza de fato. Então temos arborismo, mountain bike, tirolesa, rapel, entre outros. Então, a partir dessas duas classificações, sabendo que elas estão presentes apenas nos anos finais do ensino fundamental, no sexto e sétimo ano, nós vamos ter as práticas corporais de aventura urbanas e no oitavo e nono ano nós vamos ter as práticas corporais de aventura na natureza. Então, com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando pontos importantes das práticas corporais de aventura na BNCC. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.